dia. Bom dia. Hoje a gente faz tudo: oração, palestra, fechamento e depois, como a gente já fez na terça-feira, prova. Agora a gente está sentado e professor. Então vamos fechar os nossos olhos, procurando nos conectar com a espiritualidade maior, com os mentores da casa que já prepararam esse ambiente, com os nossos próprios mentores que estão sempre ao nosso lado, buscando um momento de reconciliação, um momento em que a gente abre os nossos corações de forma maior, plena, para que essa conexão seja ainda mais forte, mais livre. E que a gente permita que através dessa conexão sejamos inspirados a sermos melhores, a termos melhores atitudes e que a gente consiga praticar o que a gente aprende aqui no nosso dia a dia, com os nossos semelhantes, os nossos afetos, os nossos desafetos, de modo a alcançarmos a nossa evolução de forma mais branda e mais rápida possível. Que assim seja. Então, hoje, continuando o estudo do Livro dos Espíritos, a gente vai retornar algumas questões que foram puladas na semana passada, que são as questões 456 a 464, que trata da intervenção dos espíritos no mundo corporal. Então, como que eles interferem na nossa vida. Primeira questão é 456. Veem os espíritos tudo o que fazemos? Podem ver, pois que constantemente vos rodeiam. Cada um, porém, só vê aquilo a que dá atenção, não se ocupam com o que lhes é indiferente. Então, sim, eles veem, porque a gente está cercado o tempo inteiro de espíritos, sejam espíritos encarnados ou sejam espíritos desencarnados, eles podem ver aquilo que a gente está fazendo. Mas a gente tem que pensar que eles vão ver aquilo que eles têm, aquilo que eles gostam, por aquilo que eles se afinam, aquilo que eles desejam. Por exemplo, quando a gente vai a um supermercado e a gente quer comprar, a gente vai para comprar um produto. A gente pode às vezes até passar por algumas promoções, mas a gente nem se atém àquilo, porque a gente está focado naquilo que a gente quer pegar. Então, um exemplo básico, trivial, mas que pode definir mais ou menos aquilo que os espíritos vão enxergar na gente. Eles vão buscar aquilo que eles querem, então eles vão se afinar, se sintonizar com aquilo que eles gostam. Até fazendo um adendo, né, meu marido disse ontem, inclusive, no mercado, o homem vai no mercado para comprar uma coisa, ele volta com aquele pacotinho. A mulher vai no mercado para comprar uma coisa, ela volta com 5 pacotinhos. Mas aí é só um adendo, né, pensando nos espíritos como homens fazendo compras. E é como a dona Araci também falou a semana passada na palestra, que já falava sobre a influência dos espíritos no mundo corporal. Que todos nós somos responsáveis pelo que acontece no universo, seja de bom ou seja de ruim. Ah, mas eu não tenho responsabilidade num assassinato onde uma pessoa foi morta, eu não puxei o gatilho. Você não puxou o gatilho, você não foi o responsável direto, mas nós temos responsabilidades quando a gente emite um pensamento. Um pensamento ruim, somado com ou inadequado, né? Somado com os pensamentos inadequados de mais tantos outros espíritos, eles vão se ampliando. Eu trouxe até uma figura que eu acho bem representativa. Acho que eu tentei pintar aqui para dar para ver de longe. Mas aqui, vamos supor que essa onda rosa é o meu pensamento. E a onda azul é o pensamento de um outro espírito, encarnado ou desencarnado. Se eles têm a mesma frequência, né, a mesma frequência, a gente está pensando a mesma coisa, a mesma sintonia, eles se somam e essa onda ela se amplia. Isso aqui, por exemplo, quando soldados marcham sobre pontes, as pontes podem até cair, porque isso é o fenômeno da ressonância, um fenômeno físico que acontece com as ondas sonoras e também acontece com a frequência do nosso pensamento. Ao contrário, se a gente tem um pensamento, vamos supor que o rosa fosse bom e o azul ruim, ele consegue anular essa onda, aqui amplia e aqui diminui. Então, eu gosto de trazer algumas coisas assim, que são mais palpáveis, porque eu vejo até em casa, às vezes a gente dá um exemplo para os nossos filhos,
que é uma coisa só muito espiritual, muito cabeça, e eles não conseguem absorver. E às vezes a gente traz uma coisa um pouquinho mais prática, mais física, é mais fácil até da gente gravar na nossa memória. Então, esse seria o exemplo de pensamentos. Então, eu não sou responsável porque eu não puxei o gatilho, não. Eu sou responsável porque eu emiti algum pensamento que... O pensamento, uma vez emitido, ele está aí, né? E em algum momento ele vai ter uma atuação. Lembrando que toda vez que a gente pensa, a gente está emitindo formas de pensamento, a gente está manipulando o fluido cósmico universal. Então, de alguma forma, a gente está também modificando o nosso perispírito. E essa modificação, os espíritos conseguem enxergar, sejam encarnados ou desencarnados. Obviamente que os espíritos evoluídos, os bons espíritos que nos acompanham, eles têm livre acesso a nós, né? Como se fôssemos um livro aberto. E os espíritos menos evoluídos, alguns muito inteligentes, eles também conseguem esse acesso. Portanto, a necessidade da gente estar numa boa sintonia para que a gente não abra essa porta para que eles tenham acesso a nós. Podem os espíritos... Outra questão, 457. Podem os espíritos conhecer os nossos pensamentos mais secretos? E os espíritos respondem. Muitas vezes chegam a conhecer o que desejaríeis ocultar de vós mesmos. Nem atos, nem pensamentos se lhes podem dissimular. Então vejam, podem sim, e às vezes aquilo que você esconde de você mesmo, você não esconde dos outros espíritos que podem ver, podem escutar, né? Podem captar o pensamento. E ainda dentro dessa questão, ela é aberta na 457A. Assim, mais fácil não seria ocultar de uma pessoa viva qualquer coisa do que a esconder dessa mesma pessoa depois de morta? E a resposta dos espíritos é: certamente. Quando vos julgais muito ocultos, é comum terdes ao vosso lado uma multidão de espíritos que vos observam. Então, por mais que a gente tente disfarçar algum sentimento ou algum pensamento, esses espíritos podem captar esses sentimentos e esses pensamentos. E lembrando também que por mais que a gente tentasse dissimular isso dos espíritos, tanto encarnados quanto desencarnados, da nossa consciência isso nunca vai poder ser retirado. A gente vai ter que estar em paz com a nossa própria consciência. Obrigada. Então, por mais que a gente disfarce dos outros, na nossa consciência vai estar gravado. A questão 458. Kardec pergunta: que pensam de nós os espíritos que nos cercam e observam? E a resposta é: depende. Os levianos riem das pequenas partidas que nos pregam e zombam das vossas impaciências. Os espíritos sérios se condoem dos nossos reveses e procuram ajudar-nos. Então, tudo depende. É como as nossas pessoas que nos rodeiam, né? Tem umas que infelizmente torcem para que as coisas não deem tão certo, e tem aqueles que vibram do nosso lado para que a gente consiga resolver problemas, que a gente consiga galgar na nossa evolução. Os espíritos desencarnados são da mesma forma, lembrando que somos nós, né? Os desencarnados somos nós amanhã. A gente não vai mudar, não é porque a gente desencarnou que a gente vai mudar a nossa linha de pensamento, a nossa frequência, se a gente não começar a se mudar, a se modificar a partir de hoje. Questão 459. Influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? Muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem. Claro que a gente tem que lembrar que a gente tem o nosso livre-arbítrio, que a gente tem o nosso poder de decisão. A decisão é sempre nossa, mas eles podem nos influenciar sim. Inclusive a gente vai falar daqui a pouquinho mais a fundo. A questão 460. De par com os pensamentos que nos são próprios, outros haverá que nos sejam sugeridos? Então está perguntando, a gente tem os nossos próprios pensamentos e existe sugestão por parte dos outros espíritos? E a resposta é: vossa alma é um espírito que pensa. Não ignorais que frequentemente muitos pensamentos os acodem a um tempo sobre o mesmo assunto, e não raro contrário uns aos outros.
Então, tá falando aqui, ficou meio confuso, né? Que a gente tem, quando a gente está pensando em alguma coisa, a gente não pensa uma coisa só, né? Várias coisas vêm à nossa mente. Muitas são semelhantes e muitas são contrárias. É tipo o diabinho e o anjinho da Igreja Católica. Tem um ali do lado falando, não, faz isso porque isso vai ser bom. E outro assim, não, faz de outra forma que isso vai ser melhor. Mas depende da sintonia que eles estão. Então, sim, a gente vai ter vários pensamentos chegando ao mesmo tempo, contrários ou a favor. E a resposta continua, pois bem, no conjunto deles estão sempre de mistura os vossos com os nossos. Então, os nossos pessoais com o pensamento dos espíritos. Daí a incerteza em que vos vedes. É que tendes em vós duas ideias a se combaterem. Então, um pouco é nosso, um pouco é sugerido. E aí vamos um pouquinho mais para baixo para ver se faz diferença isso na nossa vida, se ser nosso ou não. A questão 461, ela fala. Estou indo rápido demais, né? Já estou quase acabando. Como havemos de distinguir os pensamentos que nos são próprios dos que nos são sugeridos? E a resposta dos espíritos é: quando um pensamento vos é sugerido, tendes a impressão de que alguém vos fala. Geralmente, os pensamentos próprios são os que acodem em primeiro lugar. Afinal, não vos é de grande interesse estabelecer essa distinção. Muitas vezes é útil que não saibais fazê-la. Não a fazendo, obra o homem com mais liberdade. Se se decide pelo bem, é voluntariamente que o pratica. Se toma o mau caminho, maior será a sua responsabilidade. Então, pegando essa pergunta de Kardec e a resposta dos espíritos, a gente vê que qual é a diferença? Se o pensamento é 100% nosso ou se estamos sendo influenciados. Não faz diferença, porque a atitude é nossa, a ação é nossa. A gente não é obrigado a fazer nada, a gente pode ser sugerido a fazer, mas não somos obrigados. Na verdade, a nossa ideia ela é uma somatória de percepções, mas é uma percepção própria. Por exemplo, você vai a uma festa e todo mundo bebe. Você, seus amigos, todos bebem. E aí um amigo vai falar, dirige você, porque apesar de tudo, você é o que está menos... Você está bem, você consegue ir. E você fica ali pensando, né? Não, mas eu bebi, não é legal dirigir. Aí vem o outro amigo e fala, não vai não, vamos deixar o carro aí. Amanhã a gente pega um táxi e volta e pega o carro. Então lembra a história do diabinho e do anjinho, né? O diabinho fala, vai, é só um pouquinho. E o outro, não vai, é perigoso. Então você foi influenciado por uma ideia de que não faça e a ideia de que faça. Mas quem vai tomar atitude? É você ou é seu amigo? É você. Então se naquele momento você vai pela influência daquele que fala, vai, porque tá tudo bem, e você sofre um acidente, a culpa é de quem? É do seu amigo ou é sua? A culpa é 100% sua, porque a ação é sua, não importa o que foi sugerido. Né? Não é porque alguém nos sugere, faça tal coisa, vai ali e faça bullying com aquela pessoa, por exemplo. Foi sugerido, mas você faz se você quiser. Então, aqui é a mesma forma. Os nossos pensamentos, eles estão sempre rodeados pelos pensamentos dos outros espíritos, sejam encarnados ou desencarnados, mas a ação é nossa. Portanto, a responsabilidade é 100% nossa. A gente tem que parar de colocar a culpa no outro. Parar de dizer que eu não sou paciente porque a minha família me deixa nervosa. Eu não consigo parar de comer porque meu marido não para de comprar chocolate. É mentira. Eu não paro de comer chocolate porque eu vejo chocolate e como. Eu sou impaciente porque alguém me provoca e eu não consigo me controlar. A culpa é minha. Como diz um amigo nosso, como é que eu vou conseguir evoluir numa família em que todo mundo me deixa tranquilão? Não, eu só vou conseguir evoluir numa família que me tenta o tempo todo. O meu filho que às vezes faz alguma coisa que eu não quero, o trânsito é uma coisa que a gente sempre dá exemplo em casa, uma coisa que enerva as pessoas realmente, né? Um corta, um é lento, outro é rápido demais. Mas a gente nunca vai aprender a trabalhar a nossa paciência se a gente viver rodeado de situações que não cobram a nossa paciência. É que nem o medo. Essa semana eu passei um medo terrível no meu dentista, porque eu tenho muito medo de dentista. Mas como que eu vou superar o medo se eu não passar por situações em que atestem o meu medo? É assim que a gente vai evoluindo. No fim deu tudo certo, mas
O medo ainda continua. Então a gente tem que pensar nisso, que é sempre, a decisão é nossa, a influência de muitos, mas a decisão é nossa. E aí Kardec continua, na questão 462. Ele pergunta: é sempre de dentro de si mesmos que os homens inteligentes e de gênio tiram suas ideias? Então, são formas diferentes de perguntar a mesma coisa. E os espíritos respondem: algumas vezes ela lhes vem de seu próprio espírito, porém de outras muitas lhes são sugeridas por espíritos que os julgam capazes de compreendê-las e dignos de vulgarizá-las. Quando tais homens não as acham em si mesmos, apelam para a inspiração. Fazem assim, sem o suspeitarem, uma verdadeira evocação. Então está dizendo aqui que quando a gente tenta se conectar, a gente não sabe o que fazer, e a gente tenta fazer essa conexão, a gente está fazendo uma evocação. E isso é tanto para o bem quanto para o mal. Ou seja, a gente tem um problema e a gente faz uma prece, a gente se asserena, a gente se acalma, a gente tenta fazer essa conexão com a espiritualidade através de uma prece. Essa conexão vai acontecer, obviamente se for uma prece feita do coração, né? Então essa conexão vai acontecer. E como já foi dito, não importa se vem nosso 100% ou se é uma inspiração. Se ela é uma inspiração boa, por que a gente não vai utilizar? Por que a gente não vai utilizar esses bons pensamentos, se eles podem construir e melhorar o nosso próprio pensamento? Então, quando a gente faz essa conexão, a gente com certeza é influenciado, é inspirado, é auxiliado e às vezes até dirigido, né? Os espíritos falam que muitas vezes as atitudes, a gente toma essas atitudes, mas não somos guiados por isso. Mas lembrando, mais uma vez, é sempre importante dizer que é o nosso livre-arbítrio. Então, a gente não pode dizer, eu fui lá e cometi esse erro porque alguém foi lá e levou a minha mão e fez aquilo. Não. A ação é nossa. A sugestão existe, mas a ação é nossa. Quando a gente se conecta com o nosso anjo da guarda, ele está 100% do tempo do nosso lado. Só que a gente tem que abrir a nossa guarda para que ele consiga realmente se conectar, para que ele consiga nos inspirar. A gente vai fazer uma reunião de trabalho, a gente pode parar 2 segundos e pedir uma conexão, e pedir para que o melhor aconteça. A gente vai fazer uma reunião em casa, a gente vai fazer um trabalho social. Tenta essa conexão. Isso tudo é um exercício, né? Nem sempre é tão fácil, a gente está atribulado, tanto que nem para vir fazer a preleção do dia. A gente estava no supermercado, eu falando, vamos, que eu quero chegar um pouquinho antes, porque aí a gente senta, a gente se acalma, a gente consegue essa conexão. Então não é que a gente chega, a palestra começa às 10, a gente chega aqui 2 para as 10, a gente fica atribulado da forma que a gente veio da rua e é difícil essa conexão. Então é um treino. Então aos poucos a gente vai treinando o nosso pensamento, nosso coração, de forma que essa conexão vai ficando cada vez mais fácil, mais fluida. E lembrando, um ponto importante é a gratidão. A gratidão é uma forma excepcional, simples e muito eficaz de conexão com a espiritualidade maior. Porque quando a gente está grato, a gente está elevando o nosso pensamento, a gente está emitindo as melhores formas de vibração naquele momento. Gratidão pela pessoa que fez alguma coisa por nós, gratidão por Deus ter permitido que aquilo tenha ocorrido. Gratidão porque a gente teve o merecimento de receber aquilo. Então a gratidão é algo importantíssimo, ela muda vibrações, ela muda frequências, ela muda a forma do outro pensar em relação a nós, ela vai mudando a nossa forma de pensar. Às vezes até a nossa gratidão no primeiro momento ela é um pouquinho da boca para fora, mas a gente é também um exercício, a gente vai aprendendo a ser grato cada vez mais, é um exercício. E aí existe outra questão, a 463. Disse comumente ser sempre bom o primeiro impulso. É exato? E os espíritos respondem: pode ser bom ou mal, conforme a natureza do espírito encarnado. É sempre bom naquele que atende às boas inspirações. Então, se a pessoa tem tendência a más ações ou a maus pensamentos, o primeiro pensamento normalmente segue a mesma linha, né?
Daí, quando ocorre aquele pensamento e você consegue mudar essa sintonia, você consegue de alguma forma tirar, né? Abre a caixinha daquele pensamento e tira, e permite que os pensamentos melhores venham. Aí, por isso que é importante a história do tomar o copo d'água antes de dar uma resposta. Alguém te faz alguma coisa, você já responde de pronto? Quase que 100% das vezes sim. Mas o que a gente pode fazer? Coloca, enche a boca de água e conta até 10. Com certeza, a nossa reação depois desses 10 segundos não é a mesma da reação imediata. É fácil? Obviamente que não é, né? Estamos aqui no mundo de provas e expiações para ir testando isso na gente. Não é fácil, mas é possível. Se alguém já conseguiu fazer isso, a gente também consegue. Impossível, ou não, impossível não, desculpa, mas difícil que aqui a gente não tenha conseguido uma vez, pelo menos, fazer isso. Eu não vou responder agora porque vai dar briga. E aí você não responde e não dá briga. Porque quando você vai conversar com a pessoa mais calma, aquela pessoa também está mais calma e o nível de conversa e a solução é elevada. A última questão, vou ficar enrolando aqui porque, né, a gente já está acabando. 464. Como distinguirmos se um pensamento sugerido procede de um bom espírito ou de um mau espírito? E a resposta é simples e direta. Estudai o caso. Os bons espíritos só para o bem aconselham. Compete-vos discernir. Então, parece óbvio, né? Mas, às vezes, a gente fica se perguntando. A gente que trabalha em reunião de mediúnica, acontece muito da gente ficar, será que essa ideia é minha ou essa ideia é do espírito? Será que eu estou falando o que eu acho ou será que realmente eu estou falando o que eu estou escutando? E é como a gente disse no começo, né? Não importa. Importa que você canalize aquilo de alguma forma, porque se está vindo aquele pensamento, é porque é aquilo que tem que fluir. É daquela forma que tem que fluir. Você vai se treinando. Sócrates, antes de Cristo, né, já dizia, conhece-te a ti mesmo. Quanto mais você se conhecer a você mesmo, ficou feia essa frase, mas é isso, né? Quanto mais você se conhecer, mais você consegue distinguir se aquele pensamento é seu ou não. Apesar, volto a repetir, de não fazer diferença, porque a sua ação, essa é só sua. Mas é importante, porque você consegue ter nuances de algumas atitudes que você consegue perceber que realmente são suas. E isso é bom, isso é gratificante, você perceber que em determinado momento você tomou uma atitude melhor de forma mais rápida, porque, como os espíritos dizem, a primeira impressão normalmente é nossa. Então, se você tomou uma atitude boa de sopetão, significa que você está tentando se melhorar e você está conseguindo de alguma forma. E essa gratidão já vai te ajudar a essa elevação de pensamentos e de vibração. Então, a gente sempre tem que se sintonizar com o bom, o belo, o positivo, porque isso vai atrair o que é igualmente bom, o que é igualmente belo, o que é igualmente positivo. Quando a gente vibra de forma contrária à maldade, né, a gente também, não é que a gente expulsa, mas a gente não permite que a ação de espíritos não tão bons, né, eles não conseguem ter essa ação sobre a gente, porque a gente está se modificando. E não é nem ter sobre essa ação, eles nem vão ficar próximos, porque é como diga-me com quem andas que te direi quem és, né? Eu tenho que tomar cuidado um pouco com os ditados que eu costumo errar, mas esse eu acertei. Quando você está em boa vibração, os espíritos que não se assemelham a essa vibração, a tendência é que eles fiquem longe da gente. Por que eles vão ficar com a gente se a gente quer fazer coisa boa e eles não querem? Então eles vão se afastar por conta própria. E o se afastar é sair da nossa frequência, não quer dizer que eles estão do nosso lado e eles vão sair, não. O nosso pensamento não vai se unir ao pensamento deles. Essa é a questão. Então, disso tudo, o que a gente tira? Que a gente tem que ser a mudança que a gente espera no mundo. Essa frase ela é atribuída a Gandhi, mas eu fui fazer uma pesquisa e não é garantido que essa frase seja dele. Mas e daí? É como aqui. Será que é importante que o nosso pensamento seja 100% nosso? Não é essa a importância. Então, sejamos a diferença. Como? Sejamos o cara que é paciente, o cara que não corta no trânsito, o cara que oferece o prato de comida,
o cara que oferece o ombro amigo quando a pessoa está precisando. Sejamos aquele que se importa com o outro da forma mais simples possível, né? O se importar mesmo de estender a mão, de falar do cara, mas não para falar mal, para falar, o cara está precisando disso, por que a gente não se movimenta para que a gente possa ajudá-lo? Então essa transformação que a gente tanto deseja que o nosso mundo seja um mundo de regeneração, essa transformação está dentro de nós. O mundo não vai virar um dia, se acordou e falou, evolução, evoluímos, estamos nos regenerando. Nunca vai acontecer isso se não mudar dentro da gente. A evolução ela é gradual, ela é lenta, ela é pessoal, para que ela seja uma evolução coletiva. Então a nossa preocupação é sermos diferentes, é sermos melhores, e isso é uma onda. Quando a gente está cercado de boas pessoas, com bons pensamentos, com boas atitudes, quando a gente se alia a um grupo de caridade, ou mesmo um grupo de oração, ainda que seja os 50 minutos que a gente está aqui dentro, são 50 minutos que a gente está melhorando. São 50 minutos que a gente está permitindo uma melhor conexão com a espiritualidade maior. Então, se a gente aumentar essa nossa forma de sintonizar no bem, consequentemente a gente vai se melhorar e a gente vai ser a transformação que a gente espera no mundo. Então, como foi dito, a gratidão é algo muito importante. Então, uma boa forma da gente começar a mudar o mundo dentro de nós é sermos gratos. Gratos porque a gente acordou hoje, porque a gente teve um alimento, porque a gente dormiu numa casa, numa cama, porque hoje aqui, não sei, muitos podem estar com dores, sejam físicas ou sejam espirituais, mas a gente tem a possibilidade de melhorar, a gente tem a possibilidade de um tratamento, a gente tem a possibilidade de vir aqui e ouvir palavras que nos consolem, que nos melhorem. Nem todos os problemas têm solução, mas eles podem ser levados de uma forma mais leve, mais satisfatória, mais positiva para a gente e para o mundo. Então, acho que a palavra de hoje é gratidão, né? Gratidão, uma sintonia elevada e mais uma vez a gente fecha os nossos olhos, se acomoda fisicamente e acomoda os nossos pensamentos, de forma que nesse momento a gente só tenha gratidão em nossas mentes, 100% de gratidão. Gratidão porque nós temos a oportunidade da reencarnação, de consertarmos os nossos erros. Gratidão porque a gente pode planejar o nosso futuro de forma melhor. Gratidão porque nós entendemos que é possível essa melhora e porque a partir de hoje a gente vai aumentar o nosso nível de conexão com a espiritualidade maior, com os nossos mentores. Gratidão porque a gente pode ser aquele que transforma o mundo, porque a gente conhece a forma de transformação através do amor, através da caridade, através do nosso modelo e guia que é Jesus. Nós pedimos sinceramente que a gente saia melhor daqui hoje do que entramos, seja física, seja espiritualmente. Que todas as nossas células, as energias negativas possam ser retiradas, possam ser transmutadas, transformadas em células saudáveis, em boas energias. Que a gente literalmente se recarregue nessa oração, nessa conexão com a espiritualidade, para nos melhorarmos e podermos melhorar o mundo, as pessoas que nos cercam, os nossos afetos, os nossos desafetos. Gratidão pela oportunidade de conhecermos o Espiritismo, que nos ensina o caminho da melhora através de Jesus. Que assim seja.